Você contratou um consórcio e após algumas assembleias foi contemplado. E agora, o que fazer? O que acontece após a contemplação? Será que você tem prazo para usar a sua carta de crédito? Será que esse dinheiro da carta poderá ser depositado direto na sua conta em banco em espécie? O que a administradora te exige para liberar o crédito? Fica comigo que no vídeo de hoje você vai entender tudo o que ocorre após a contemplação do seu consórcio. Vamos lá? Olá, que bom te ter por aqui. Sou Michele Ferreira, do Casal do Consórcio, e aqui você aprende como usar o consórcio para fazer dinheiro e também para construir patrimônio imobiliário. Se alavancar patrimônio e diversificar investimentos é um assunto que te interessa, já se inscreve. Alguma vez você já se perguntou o que acontece após o seu consórcio ser contemplado? Basicamente, após a contemplação, você tem dois caminhos a seguir. O primeiro é utilizar o crédito contemplado e o segundo é vender a carta contemplada. Quanto à venda da carta, esse é um mercado muito lucrativo, em que com uma estratégia bem feita dentro de grupos certos feitos para investir, você tem a possibilidade de multiplicar em até 10 vezes o valor pago em parcelas. Vou deixar aqui no card um vídeo em que eu explico os retornos possíveis que você tem nessa modalidade de investimento. Quanto ao processo de venda em si, ele costuma ser simples e relativamente rápido. Basicamente funciona assim. Primeiro estipulamos o valor de venda da carta por meio de um cálculo na HP12C. Já ensinei aqui no canal como fazer essa conta. Vou deixar no card o vídeo que explica. Depois buscamos no mercado compradores para essa carta, pessoas que estão dispostas a pagar um valor a mais para ter acesso a um crédito já contemplado. Ao encontrar um comprador, esse dá um sinal de negócio e iniciamos as tratativas para a transferência da carta do vendedor, dono da carta, para o comprador. Essa transferência pode se dar por meio de procuração, em que o dono da carta passa a posse da mesma para o comprador, que em seguida precisará mandar alguns documentos para a administradora, assim como ambos deverão assinar o termo de transferência para finalizar a negociação. Assim que a procuração é assinada pelas partes, o vendedor da carta já recebe o valor integral da venda da mesma, mesmo sem o cadastro do comprador ter sido aprovado junto à administradora. Entretanto, o caminho mais garantido e seguro para a venda, porém por vezes um pouco mais demorado, é a efetivação dessa venda apenas por meio da assinatura do termo de transferência junto à administradora, sem envolver procuração. Nesses casos, o comprador passa por uma análise prévia junto à administradora, que confirma que ele tem renda suficiente para cobrir as parcelas. Após essa análise, caso o cadastro seja aprovado, ambas as partes assinam o termo para efetivar a transferência de titularidade. O pagamento do valor de venda da carta para o vendedor se dá nesse ínterim entre as assinaturas do termo pelas partes. A venda de uma carta contemplada é algo que precisa de um certo traquejo, de experiência, pois nesse mercado há muito golpe, tanto de falsos vendedores de cartas que não existem, quanto de compradores. Por isso, recomendamos que caso você tenha uma carta para vender, conte com pessoas com experiência nesse mercado e que sejam da sua confiança. Caso seja do seu interesse, eu e o Silmar atuamos nesse mercado e já auxiliamos dezenas de pessoas na intermediação das suas cartas. Se quiser contar com a nossa intermediação nesse mercado, vou deixar o nosso WhatsApp aqui abaixo na descrição. Bom, agora eu vou falar sobre o primeiro caminho, que é o de utilizar o crédito contemplado para a aquisição de bens. Focarei em consórcio imobiliário, pois é sobre isso que falamos aqui no canal. E aqui já vem o primeiro ponto de dúvida de muitas pessoas. Esse dinheiro da carta que contemplou poderá ser transferido para uma conta bancária minha? E a resposta é não. Mas então, como é que você faz para acessar o crédito? Basicamente, você precisa passar por uma análise de crédito para a liberação desses recursos. Funciona assim. Primeiro você vai indicar para a administradora o que você vai comprar e de quem você irá comprar. E será a administradora, depois de toda uma análise documental e aprovação, quem fará o pagamento para o vendedor do bem com alienação do mesmo. Sobre a documentação, você precisará juntar documentos relativos ao imóvel que estará adquirindo, construindo, enfim. E também precisará juntar documentos pessoais seu e de comprovação de renda. Um ponto importante é que muitas administradoras não trabalham com imóveis rurais. Por isso, ao contratar o seu consórcio, você tem que escolher bem a administradora para atender os seus objetivos. Eu mesma já vi muitas pessoas se darem mal na etapa de liberação de crédito, pois na hora de utilizar a carta, o bem estava totalmente fora das políticas da empresa.
casa. Então, fique atento para não correr esse risco de entrar numa administradora que pode te deixar na mão depois. Os documentos relativos ao imóvel são basicamente matrícula atualizada livre de ônus e alienações, IPTU em dia, alvará emitido pela prefeitura e outros documentos que atestem a total regularidade do imóvel. Concomitante com a documentação do imóvel, vem a parte da sua documentação pessoal que você precisa apresentar para a administradora, que é basicamente documentos pessoais como RG, CPF ou CNH e uma ficha cadastral normalmente fornecida pela própria administradora com todas as informações necessárias para você preencher e assinar. Além disso, você precisará comprovar seu endereço e o comprovante deverá ser atualizado com no mínimo 3 meses. Também precisará comprovar a sua renda, que pode ser por meio de extrato bancário dos últimos 3 meses ou mesmo um holerite. Se você for autônomo, por meio do DECORE fornecido pelo seu contador. É muito importante escolher uma administradora que atenda às suas necessidades e cujas as exigências de análise de crédito você consiga cumprir. Se você é autônomo e só consegue declarar renda através de um extrato bancário, escolha uma administradora que permita esse tipo de comprovação, pois tem administradora que aceita um extrato apenas como complementação de renda, nada mais. Se toda a documentação pessoal sua, de comprovação de renda e do imóvel estiverem ok, após 3 a 5 dias úteis, você segue para a terceira etapa, que é o pagamento da carta de crédito ao vendedor do imóvel que você está comprando. Nesse caso, é necessário fazer as formalizações como assinatura de contratos, que normalmente são todos digitais, alienações e também pagamento das custas e impostos relativos à transação. Sei que nesse momento você pode me questionar. Ok, Michelle, entendi o processo, mas existe algum prazo limite após a contemplação para que eu realize a compra do imóvel e envie a documentação necessária para efetivar a compra? Não, você não tem um prazo limite para utilizar a sua carta de crédito, muito pelo contrário. Enquanto você não utilizá-la, ela ficará aplicada na administradora, rendendo juros para você. Ou seja, a carta de crédito após contemplada tem rentabilidade atrelada aos investimentos que a administradora faz, cujos valores são somados ao valor da sua carta contemplada. Então, o momento de utilizar a carta é você quem decide. Se não usar até o final do prazo do grupo, você receberá todo o valor correspondente ao crédito, mais os rendimentos na sua conta de forma líquida, mas só no final do prazo, após ter pago todas as parcelas. E como fica o caso daquela pessoa que teve o seu consórcio contemplado, mas que não foi aprovado para utilizar o crédito por algum motivo justo? O que acontece nesse caso? Ela perde a contemplação? Não, de jeito nenhum. O que acontece é que a carta de crédito dela continua contemplada e aplicada até que ela organize as pendências identificadas pela administradora e possa liberar o crédito depois de tudo regularizado. E se você está hoje com um consórcio contemplado e optou por adquirir um bem, lembre-se do seguinte, que você tem um poder de compra na hora de adquirir o seu imóvel. Por quê? Porque o pagamento feito pela administradora ao vendedor será à vista. Então saiba usar isso a seu favor, porque o desconto que você consegue na negociação pode abater a taxa de administração que você vai pagar lá no final. Explico melhor. Se você pagar uma taxa de administração de 20% e conseguir um desconto de 10%, é como se você tivesse pago apenas 10% de taxa de administração no seu consórcio. Então, use o seu poder de persuasão para negociar bem e não compre a primeira coisa que aparecer. O mais difícil você já conseguiu, que foi se planejar, ter disciplina, entrar em bons grupos com boas probabilidades de contemplação, com estratégia e inteligência. E se você quiser contar com uma assessoria personalizada minha e do Silmar para te orientarmos sobre os melhores caminhos a serem seguidos com o consórcio para o seu caso específico, deixarei o nosso contato do WhatsApp na descrição do vídeo. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço e até breve!